O empresário Elon Musk disse que vai analisar os casos de censuras prévias impostas contra brasileiros por decisão dos gerenciadores do Twitter. Ele é o novo controlador da plataforma. Assumido na noite do domingo, o compromisso veio em resposta a questionamentos realizados por usuários do Brasil na rede social, entre eles o nosso Paulo Figueiredo. Abro aspas. Vou olhar isso, disse o empresário depois de ler as mensagens. Inicialmente, o bilionário fez uma postagem afirmando que o poder é do povo. Ao ver a mensagem, a jornalista Fernanda Salles, da Gazeta do Povo, citou o nome de diversos brasileiros que tiveram perfis censurados em redes sociais. Na lista estão empresários, jornalistas, políticos e até cantores. Josiano Padovani, outro usuário da rede social, também se manifestou na postagem de Musk no Twitter. Ele comentou que a plataforma vem impondo uma censura ideológica draconiana ao direito de liberdade de expressão do povo brasileiro e desafiou o novo dono da rede social a levantar-se contra a censura. Ao se deparar com a sequência de respostas, ele questionou Padovani. A que censura você se refere? Escreveu. E aí, Paulo Figueiredo, comentarista político brasileiro, nosso parceiro, entrou no debate. Disse que a plataforma impôs uma censura própria espontaneamente. Abro aspas. É claro que o Twitter precisa obedecer às decisões do Tribunal Brasileiro, mas a empresa foi além, impondo espontaneamente sua própria censura, ainda mais rigorosa do que a dos nossos tribunais falhos. Seus moderadores estão sendo mais ditatoriais do que nossos próprios tribunais. Ia chamar o Paulo agora, mas a gente perdeu o contato com ele. Vou começar com você então, Zé, que achou desse compromisso, dessa declaração de Elon Musk prometendo se debruçar sobre o tema da censura a brasileiros no Twitter? É um reposicionamento natural de uma empresa que troca, né, de liderança, de dono, e é natural um reposicionamento. O Twitter está colocando o seguinte: nós vamos cobrar, inclusive a possibilidade de alguns serem tratados de forma diferente, cobrando. E ao pagar, eu não entendo assim, eu acho que mesmo não pagando, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, somos usuários. Pagando ou não, somos usuários. Ao entrar, assinamos um contrato de adesão. Portanto, nós estamos amparados pelo Código de Defesa do Consumidor. E acho que a empresa, né, que é uma empresa privada, ela poderia, em tese, tirar de conteúdo, colocar conteúdo, como qualquer veículo de comunicação, mas não pode invadir a área de um usuário. Não, repito, não pagando, mas eu acredito que se trata de um contrato de adesão. Então, eu acho super errado essa história de excluir cliente, de tirar conteúdo, mas a empresa poderia definir regras, porque trata-se de uma atividade privada. A nova linha está explícita, é esta. Vai cobrar e a pessoa terá total liberdade, é como se comprasse um espaço. Eu acho isso uma nova linha e boa, né? Pelo menos cria, a partir daí, um contrato de prestação de serviço mais firme. O que eu acho horroroso, nojento, é o judiciário, ou seja, o ministro vem e imediatamente coloca uma censura, porque quando o judiciário interfere na atividade privada, ela está fazendo uma censura. É a mesma censura que se faz a veículos de comunicação. Alguns ficam calados, outros não, como nós falamos, olha, gente, nós estamos sendo cerceados, nós estamos sendo censurados. Alguns veículos de comunicação, ou todos, em parte, eles estão sendo censurados e não falam nada, acham lindo, porque estão do outro lado. A gente vê que vários perfis que têm publicações horrorosas aí não são censurados. Outros sim, ou seja, há uma linha de censura. Então, voltando aqui para a empresa, ele está dando o cartão de visita, de que não vai fazer esse tipo de corte, que eu não acho censura. Eu acho horroroso, nojento. Censura é quando o judiciário vai lá e obriga a retirada do perfil do ar. Isso é censura prévia. Diga, Fernão. Eu acho que aí, gente, você chama a rede social de veículo de comunicação é impróprio, né? Ela é muito mais do que isso. Pode se preparar, Fernão, pode se preparar. Bom, lá atrás, Fernão, há 10 anos eu falava isso. Gente, é concorrente. Nós somos jornalistas antigos e temos agora, por exemplo, o Paulo que chegou, eu sou jornalista. Qualquer um é jornalista. Por quê? O novo mundo da comunicação, mais do que permite, exige isso. Sim, veículos de comunicação, quer a gente queira ou não.
Não é. Ela é muito mais que isso, Zé. Pode ser. As redes sociais são uma reprodução matemática do mundo real, da praça pública, onde se dá toda a vida hoje, e principalmente a vida econômica. Então, ela é muito mais ampla, uma coisa muito mais ampla do que uma mera empresa privada de comunicação. E esse argumento que os donos das redes sociais hoje usam, porque a legislação que existe nos Estados Unidos e no mundo ainda é aquela do século XX, feita por um panorama onde o capítulo mais draconiano da lei antitrust americana era o que se aplicava à mídia. Quem era dono de jornal não podia ter rádio nem televisão. Era proibida a propriedade cruzada de meios de comunicação. Nenhum dos meios de qualquer das três... Aqui também tem restrição, né, Fernão? Aqui também tem restrição que obrigou as TVs a venderem filiadas. Afiliadas é outro conceito. Lá o cara tinha que vender... Mas a lei obrigou as empresas a venderem canais ou outorgas e adotar o sistema de filiação. Pois é, mas lá você não podia ter propriedade cruzada, você não podia ter... Então você tinha o quê? Dezenas de milhares de jornais, de rádios e televisões, né? E então dentro de cada uma dessas você podia escolher o que você ia publicar ou não, né? No critério de hoje, né, você sobra o quê? Primeiro que revogou-se a lei antitrust para todos os setores, começando pelo de mídia, para reduzir a resistência a essa rasteira que o big business deu no mundo, né? E com isso, o que você tem hoje? Você tem um sistema de espionagem dos frequentadores dessas praças públicas, né? Que publica tudo que ele não produziu de informação a título de que está só reproduzindo o que é do outro, não sei o quê. Então, isso matou toda a concorrência e sobraram 4, 5 redes, né? Que é tranquilo para os inimigos da democracia irem lá e ocupar isso como eles ocupavam as milhares de redações antes, mas sempre tinha diversidade, entendeu? Então o que não saía num, saía no outro, né? No jornal, ou na rádio, ou na televisão. Hoje, você tem 4, 5 caras que são donos de todos esses sistemas. Então basta você ocupar esses que você trancou o mundo. Esse é o problema que está no mundo democrático inteiro hoje. Então a primeira falácia, né? A famosa resolução 213, em que se baseia essa em nome da proteção, da difusão generosa da informação para o planeta inteiro, né? Se eximiu os donos de redes de ser responsáveis por aquilo que era publicado nas redes deles. Então, isso já foi o primeiro movimento da invasão para eles poderem legalmente se apropriar de toda a informação do mundo, de todas as bibliotecas do mundo, de todos os livros do mundo, de tudo que foi produzido desde o primeiro dia da humanidade e ficou registrado em alguma mídia. Esse pessoal se apropriou, né? E passou a entregar de graça para o povo, que afluiu para lá aos bilhões. Para quê? Para ser espionado e ter as suas informações privadas vendidas para políticos, para comerciantes e para todo mundo que quer explorar os teus hábitos e as tuas fraquezas. Então, tudo isso está torcido, é falacioso, é mentiroso, né? E esse pessoal adquiriu um poder de trilhões de dólares que suborna todos os políticos, a começar pelos dos Estados Unidos, para que não processem esses assuntos, né? A Europa, que é mais vítima do que autora dessas coisas, porque não tem nenhuma das grandes redes como sua propriedade, está atuando para quebrar esse tipo de monopólio. Mas Fernão, você está verbalizando o que eu sempre falei e às vezes eu pensava que estava pregando no deserto. Sempre, quando eu digo sempre, assim, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu disse,
Essas empresas são o novo mundo de comunicação, são os novos veículos de comunicação, não contrata nenhum jornalista. Eu nunca fui chamado por uma empresa dessa, dizer, olha, venha trabalhar comigo que eu vou te pagar um salário. Então, eu me sinto ultrajado em produzir conteúdo para essas empresas. Eu levo isso a sério, eu não tenho nada. Mas eu não isso tenho aí, nosso social. papel é pregar no deserto. Me chamarem, é muito simples, eu usar a estrutura que a Jovem Pan me dá e produzir para esses novos veículos de comunicação. Eles se apoderaram mesmo do trabalho de produção de conteúdo, e produção de conteúdo custa. Vamos ouvir o Paulo. Paulo está de volta. Paulo Figueiredo, conta pra gente, Paulo, como é que foi essa interação aí com o novo dono do Twitter, o Elon Musk. Ficou animado com esse compromisso dele de que vai verificar, que vai dar uma olhada nessa história das censuras aos brasileiros, Paulo? Vitor, é importante a gente entender do que eu estou falando ali naquele momento, né? Porque nós temos dois tipos de censura neste momento no Brasil. Uma das censuras é essa censura a qual nós estávamos nos referindo no primeiro bloco do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, nesse momento, emitiu ordem, né, para bloquear o Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior Eleitoral. Mesma coisa, né? Lato senso. Eles emitiram ordens para bloquear as redes de, hoje, 7 parlamentares, sendo que o deputado federal mais votado do Brasil, agora nessas últimas eleições, o Nicolas, a deputada federal mais votada do Brasil, Carla Zambelli, o segundo deputado mais votado de Goiás, o Gustavo Gayer, dentre outros, né? Nós temos hoje, além deles, jornalistas, o Alan dos Santos, por exemplo, completamente bloqueado já há bastante tempo. Nós temos presidente de partido, o ex-presidente de partido, o caso Roberto Jefferson. Nós temos bloqueio também de meu próprio, no TSE. O TSE emitiu uma ordem de bloqueio do meu Telegram. Nós temos ordem de bloqueio de cantor, né? Latino, Zezé de Camargo. Pois é. Comerciantes. Nós temos... Perdão? Comerciantes, Fernando? Você pode desmonetizar alguém. Não, além disso, alguém de ganhar empresários. vida, né? Luciano Hang, bloqueado nas redes sociais, e outros empresários com suas redes sociais bloqueadas. Nós temos ainda bloqueio do pastor, olha, veja o mundo que a gente está falando, né? O PT não vai fechar a igreja, não precisou. A esquerda, através do establishment, já calou um pastor, que é o André Valadão aqui, o pastor fenômeno, tinha mais de 5 milhões de seguidores só no Instagram. Né? Então você começa, todo mundo bloqueado por uma censura. Para mim isso é a Coreia da nortização do Brasil, né? É o Xandaquistão implementado no mundo real. Agora, existe uma outra censura, convergência de interesse de outro grupo, que são essas chamadas Big Techs, as grandes empresas de tecnologia, que, como eles estavam falando bem aqui, o Zé e o Fernando estavam falando bem, são menos de meia dúzia. Você tem o Google, que é dono do YouTube, né? Você tem a Meta, que é dona do Facebook, Instagram e WhatsApp. Você tem o Twitter, sozinho. E basicamente é isso. Tem lá TikTok, que já é do Partido Comunista Chinês mesmo, então tá tudo certo. Então, você bloqueia esses caras, você bloqueia a comunicação do mundo inteiro. E hoje, essas redes, elas impõem uma censura que consegue ser mais draconiana do que a do próprio Alexandre de Moraes. Mais draconiana. Ela é mais ultrajante, porque o Alexandre de Moraes ao menos é um agente público, usurpador do poder, mas ele ao menos é um agente público. No Twitter, no YouTube, é uma estagiária de cabelo roxo, uns terceirizados, que decidem o que você pode falar ou não. Então, por exemplo, nós estamos agora no YouTube e nós não podemos, se quisermos, não podemos falar do conteúdo da live do argentino, porque senão o YouTube derruba a nossa live. Tem agora 200 e tantas pessoas nos assistindo no YouTube, 200 e tantas mil pessoas assistindo no YouTube, e eles derrubam. Ora, o Elon Musk comprou o Twitter com a promessa de tornar o Twitter um local diferente. O Twitter ir contra essa censura imposta de forma voluntária por essas empresas de Big Tech. E ele falou, não, no Twitter, o Twitter vai ser a praça do caminho onde todos vão poder falar. E aí foi ótimo, porque é uma rede grande, né? Você tem outras redes, como o Getter, por exemplo, que eu sempre recomendo que as pessoas baixem, que também não modera conteúdo. Cumprem ordens judiciais, tem que cumprir, senão o presidente do Xandaquistão vai lá e aperta um botão e derruba todo mundo, mas eles cumprem só as regras sociais.
Agora, o Twitter derrubou minha sogra, pô, tinha no Zap. O Twitter tá derrubando pessoas normais. Quantos daqui da nossa audiência não tiveram o seu Twitter, ou o seu Instagram, ou o seu Facebook bloqueado nos últimos tempos? E isso não é por ordem judicial. Xandão não tá olhando para essas pessoas. Essas pessoas estão sendo bloqueadas por uma estagiária de cabelo no sovaco. Então, essa foi a promessa de que o Elon Musk olharia esse tipo de coisa. E foi a promessa que ele nos fez aqui, através de mim. E parece ter cumprido. Porque hoje, Brazil was stolen, né? Em inglês, Brasil foi roubado, e Brazilian Spring, a primavera brasileira, estavam nas hashtags do Trending Topics do Twitter, que havia sido retirado pelo próprio Twitter alguns dias atrás. Claro que o Twitter está ali num momento de indefinição, porque eles mandaram 3 mil funcionários, no Brasil mandaram muita gente embora, muita gente de moderação de conteúdo, a empresa está se adaptando, é uma empresa que está se reorganizando. Mas o que nós temos nesse momento, e eu vou tentar uma conversa pessoalmente com Elon Musk, o que nós temos nesse momento é o dono de uma grande empresa de tecnologia dizendo o seguinte: olha, eu vou cumprir as ordens judiciais, é claro, mas vou permitir o que se chama de livre mercado de ideias. E eu sou um entusiasta das redes sociais. Meu Twitter hoje deve completar 1 milhão, hoje, ou nos próximos dias, 1 milhão de inscritos. E como jornalista, entendo que o Twitter, eu penso um pouco diferente do Fernando e do Zé nesse sentido, talvez por ser de uma geração um pouco diferente, mas eu entendo que essas redes sociais, elas potencializam o bom jornalismo e libertam o público da ditadura daqueles pequenos veículos de imprensa, daqueles pequeno grupo de veículos de imprensa. Então, o que acontece? A Jovem Pan vê um expoente que está tendo sucesso, que está falando bem, etc, ela contrata esse sujeito. E esse sujeito utiliza as suas redes sociais para catapultar a audiência da Jovem Pan. Esse foi o modelo de negócio que, utilizando esses influenciadores e jornalistas que se revelaram, permitiu à Jovem Pan que em 1 ano se transformasse na segunda TV de notícias do Brasil, graças a esse milagre das redes sociais. Então, é uma troca. E claro, é possível você monetizar conteúdo. Os canais no YouTube, você monetiza no YouTube, o Twitter, você vende infoprodutos, você divulga o seu trabalho. Então, eu concordo, é de fato uma mudança de modelo de negócio, da mesma forma que os aplicativos como o Spotify, o Google Music, etc., mudaram o modelo de negócio dos artistas com as grandes gravadoras, mas os artistas continuam ganhando mais dinheiro com show, novas revelações, novas formas de divulgação. Mas a parte que eu sou contra, o capitalismo Paulo, é repleto dessas disrupturas. A parte que eu sou contra e crítico sobre as redes não é essa que você está falando. Não é do que elas acrescentaram ao potencial do jornalismo e tal. É de como ficou facilitada por uma trapaça conceitual, né, a possibilidade de você censurar todo mundo. Então, quando você aplicar às plataformas de rede social a mesma legislação que prevalecia para as praças públicas, isto é, primeira emenda, todo mundo que vai na praça pública pode dizer o que ele quiser, né? O problema é do ouvinte, quem quiser aceitar ou não. E a pior solução para esse problema da mentira, que sempre houve, sempre caracterizou a humanidade, né? Nós sempre convivemos com a mentira desde que existe o primeiro macaco, né? Satanás que inventou. Sempre existiu. É o quê? Você se treinar para perceber pelo olhar ou pelo ouvido quem é mentiroso e quem você acata ou não. Porque a pior solução é pôr o governo para fazer esse papel, né? E mais pior ainda é você dar ao dono da rede social a prerrogativa de te espionar e vender os seus segredos, que você não dá ao dono da Telefônica, por exemplo, né? Que continua, é moderna, é digital, caramba, mas se o dono da Telefônica fizer o que o dono do Google faz, ele vai para cadeia. E é isso que está certo. Não o dono do Google poder te espionar e vender a tua vida no mercado.